comigo, Gênesis 12. Gênesis 12. Espírito Santo, dai-nos o entendimento da sua maravilhosa palavra e edifica a vida dos seus pequeninos, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Deus chamou ele e fez o quê? Prometeu abençoá-lo. Como Deus me chamou, Deus te chamou e prometeu nos abençoar. Amém? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Amém? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, igreja? Então Deus o chama, Deus fala com ele. Aonde? Na sua mente. Deus não apareceu para Abraão. Ninguém até hoje viu a face de Deus, gente. Deus não apareceu. Abraão, olha eu aqui. Nenhum anjo. A voz de Deus veio à mente de Abraão e falou com ele. Amém? Como Deus fala conosco na nossa mente. Você já reparou? Você lembra quando você fazia coisas erradas e vinha depois a sua consciência pesava? Lembra que vinha aquela voz e falava: está errado? Você lembra disso? É a voz de Deus. Mas por que a pessoa não obedecia? Porque ela não temia a Deus. E hoje Deus continua falando contigo, sim ou não? Deus não fala contigo? Levanta, vai para a igreja. Quando vem a dificuldade, Deus não fala: seja forte, eu sou contigo. É ou não é? Deus falou com Abraão. Abraão então ouviu a voz de Deus. Sai da tua terra, sai da desobediência, do pecado, do que é errado. Vem Abraão, vem me servir, vem obedecer a minha voz, e eu te abençoarei e engrandecerei o seu nome. De ti eu vou fazer uma grande. Veja que Abraão nenhum filho poderia ter. Imagine ser pai de nações. E tudo que Deus fez, prometeu, Deus cumpriu. Quantos mil anos se passaram de Abraão até hoje? 6.000 anos, 7.000 anos aproximadamente. E até hoje nós falamos de Abraão. Se você for lá em Portugal, lá você vai ouvir falar de Abraão. Se você for nos Estados Unidos, você vai ouvir falar o nome de Abraão. Se você for na África, na Ásia, na China, no Japão, lá estão falando da fé de quem? De Abraão. Deus engrandeceu o nome dele. Milhares de anos se passaram e Deus continua engrandecendo a Abraão. Se o Senhor demorar a voltar mais 20 anos, daqui a 20 anos estaremos falando de quem?
Se demorar mais 100 anos, vai se falar de Abraão. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Porque Deus fez tudo que prometeu na vida de Abraão? Porque Abraão obedeceu a voz dele. Então diz, olha, versículo 4: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Diga glória a Deus. O que ele fez? Partiu. Olhou para a sua condição, olhou para a condição da sua esposa, olhou com sentimento: vou deixar meu pai, vou deixar meus irmãos, vou deixar tudo para trás e vou embora para uma terra que eu nem sei, porque Deus disse que eu te mostrarei. Quer dizer, ele nem sabia para onde ia, e ele partiu, deixando tudo, porque creu na palavra de Deus. Diga glória a Deus. Essa tem que ser a nossa fé, igreja. Deixar tudo que desagrada a Deus, deixar tudo que temos feito que desagrada. O que eu fiz que desagrada, que desagradou o Senhor? O que eu tenho feito que tem desagradado a Deus? Eu vou deixar tudo para trás. Eu vou abandonar o mundo, o pecado, a mentira. Eu vou me batizar nas águas. Eu vou servir a Deus. Isso é obedecer. Amém. Isso é partir. O que crê e for batizado será salvo. Mas a promessa, lá agora, abre aí em Gênesis 15. A promessa não se cumpriu do dia para a noite. 25 anos se passaram, gente, até que Deus desse o filho a Abraão. 25 anos. Isso que é maravilhoso, que passando 25 anos, ele não perdeu a fé. E um dia, dentro da tenda, ele orou. 15, versículo 3. Gênesis 15, versículo 3. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Quer dizer, ele estava orando, pedindo a Deus o que Deus lhe prometeu. Deus lhe prometeu o quê? Um filho. 25 anos se passaram, ele ainda não tinha um filho. E ele manteve a sua fé. Nada faltava a ele. Ninguém tocava em Abraão. Aonde ele chegava, Deus era com ele. Ele prosperava. Ele cada dia se tornava mais e mais rico, próspero, abençoado. Mas uma coisa lhe faltava. O quê? O filho. Então aqui ele estava orando: o Senhor não me concedeu descendência, o Senhor não me deu o filho que o Senhor ia me dar, que o Senhor prometeu. Quer dizer, você é servo de Deus, serve a Deus, obedece, mas tem que orar e pedir a Deus que Ele cumpra o que te prometeu. Tem que pedir. O Senhor sabe do que eu preciso. Ele sabe. Mas o que Ele diz? Pedir e dá-se-vos-á. Você sabe que o teu filho precisa de comida, não sabe? De roupa. Mas se ele não pedir,
Você vai dar? Se o bebezinho, por exemplo, quando ele está com fome, o que ele faz? Ele está fazendo o quê? Pedindo. Está pedindo. Quando a mãe vê ele chorando, a mãe diz: ele está com fome, e esqueci de dar mamadeira. É ou não é? Ele está pedindo. Ele está cobrando: eu estou com fome, eu quero mamar, me dá aí. Assim tem que ser você, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor prometeu, em nome de Jesus eu lhe peço, me dá o que o Senhor me prometeu. O que Deus nos prometeu? Vida, e vida com abundância. Então você tem que pedir que essa vida abundante se cumpra na sua vida. Então, a isto respondeu logo o Senhor. Veja, a resposta foi imediata, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Quer dizer, a resposta foi imediata. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Então o que Deus fez? Respondeu imediatamente. Deu o filho ali na hora? Não. Trouxe ele para fora da tenda. Sai. Olha para os céus, olha aí, conta as estrelas, tenta contar as estrelas. Quem já viu, quem já esteve num monte, ou num lugar pescando à noite, algum lugar que o céu estava muito estrelado, faz assim, como é que é? É muito bonito, é ou não é? Você vê milhões e milhões de estrelas, você lembra logo de quem? De Abraão. Você vê a grandeza de Deus, né? Então Deus disse: conta as estrelas, tenta contar as estrelas, se é que podes, assim será a tua. O que Deus fez para ele de novo? Prometeu: assim será a tua descendência, a sua descendência será como as estrelas dos céus. Ele, Abraão, versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para. Então o que Abraão fez, igreja? Mais uma vez, creu, igreja, creu, não duvidou, igreja. Os dias estão cada dia mais difícil, a iniquidade tem se multiplicado. Nós não podemos perder o que? A fé na palavra de Deus. Às vezes passamos por lutas, situações difíceis, é ou não é? Na vida financeira, na família, na vida física. De repente parece que o mundo cai sobre nós, do nada. É ou não é verdade? Estava tudo bem, mas de repente surge uma doença que você nem imaginava de onde. Igual o obreiro que estava sentindo dor, orei, daqui a pouco, bispo, estou sentindo dor. Falei: rapaz, vai no médico então. Você é homem de Deus? Sou. Então, não é demônio. Vai ver o que é isso. Chegou no médico, a apêndice estava estourada. Do quê? Do nada. Estourou, teve que operar. Pronto, está lá se recuperando. Então tem coisa que a gente tem que orar e vigiar. Orou, não passou a dor, a pessoa é um homem de Deus, é um servo de Deus. É demônio? Não. Eu vou ver o que é isso. E era apêndice estourado. Que esse troço de repente estoura na pessoa. Já viu isso acontecer?
O nosso filho, ele tinha quantos anos, o Leno? 1 ano e 4 meses, o meu filho, quando a apêndice dele estourou. Estourou. A barriga inchou. E a gente ungia e orava. Trabalhávamos com o apóstolo na época lá em Pernambuco. Por favor, bispo, era bispo. Uma hora que nosso filho orou e está a barriga do moleque inchada. E a gente ora, vai no médico ali, o médico, não. Só não morreu porque Deus não permitiu. Aí fomos num outro médico, o médico, o apêndice está estourado. Aí operou o garoto. Está com 22 anos hoje. Só não morreu porque Deus não permitiu. Mas o que fez aquela apêndice estourar numa criança de 1 ano e 4 meses? Sei lá, ué. O diabo não, porque meu filho é de Deus, servo de Deus. Tem coisa que é do corpo humano, igreja. Que você é ser humano. O cabelo vai ficar branco, e daí? A pele vai enrugar, ou não vai? Fica ou não fica? As pernas ficam fracas. Até para subir uma escada já fica difícil. Começa a ter medo de altura. Sim ou não? Repara quando vai envelhecendo, vê se você quer subir em coisas altas. Quer nada. O obreiro subiu aqui na escada, subiu aqui no telhado, a escada bem ali, eu fui subir, olhei para baixo, falei, vou subir aqui nada, eu caio aqui nesse telhado, vou subir nada, vou tentar a Deus nada, deixa eu ficar aqui quietinho. Coisas que é da vida, que você tem que estar vigiando e orando, que a gente não sabe do que acontece, mas não podemos perder a fé na palavra. Abraão não perdeu a fé, e Deus então deu a ele o filho. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Glorifica o Senhor Jesus. Glorifica, porque Deus cumpre o que promete. Amém? Então demore 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, mas o que Deus te prometeu, Ele vai fazer na tua vida. Vai fazer. O que eu devo fazer, bispo? Continuar orando, jejuando, perseverando na fé. E depois que Deus fez, lá em Gênesis 22, o que Deus fez ainda com Abraão? Pediu. Amém? Deus pediu o filho a Abraão. No versículo 9. 22:9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, quer dizer, para sacrificar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Amém, igreja? Depois de tantos anos, de tanta fidelidade, de tanta fé, Deus ainda
pôs o coração dele à prova. Depois de tantos anos servindo a Deus, eu sirvo a Deus 27 anos. Você serve a Deus o quê? 10, 15, 20, 30? Não importa, mas ainda Deus vai provar a nossa fé. Eu ainda vou passar por provas da fé. Provas da fé. Se eu sou servo de Deus, eu vou continuar obedecendo a palavra de Deus. O diabo, o mal, vai trazer situações, como nós pregamos semana passada da tentação do Senhor Jesus. O mal vai nos tentar. O mal vai armar ciladas, armadilhas. Mas se nós cremos em Deus, nós vamos continuar fazendo o quê? Obedecendo a voz de Deus. E a voz de Deus é: não matarás, não adulterarás, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo. Então nós não podemos deixar de obedecer a voz. Vão surgir situações, pessoas que vão tentar te fazer mal, para que você tenha o que delas? Ódio. Para que você queira até matá-las. Para que você faça mal para ela. O maligno vai usar pessoas para armar situações que façam você ter mágoa das pessoas. Aquela pessoa que você até, e eu te digo mais, são pessoas que às vezes estão perto de nós. Jesus disse: o que me trai é aquele que bota a mão comigo no prato. Não foi isso? Sim ou não? É ou não é? Você tem visto isso acontecer aí fora? O casal está ali dormindo junto, namorando junto, mas o marido está armando um jeito de matar a esposa. Já viram isso acontecer? Ou a esposa está armando um jeito de matar o marido. Quem já viu isso acontecer? Milhões e milhões. Às vezes são as pessoas que estão próximas da gente, que a gente tem maior amor e consideração, que estão buscando um jeito de nos trair. De nos trair. Para quê? Para que a gente odeie elas. Para que a gente tenha ódio. Quem tomou o reino de Davi? O filho dele. O filho dele tomou o reino dele e tentou matar ele. Às vezes é o próprio filho que toma os bens dos pais. É ou não é verdade? O pai confia no filho, deixa o filho assinar tudo. Cuida aí para mim. Quando vai ver, o filho já pôs tudo no nome dele. E tirou tudo dos pais. Deixou os outros irmãos sem nada também. Já viram isso acontecer? Já viram? E tudo isso para nos entristecer, para nos fazer ter ódio. Mas o servo de Deus vai continuar fazendo o quê? Obedecendo a voz de Deus. Não importa a situação. Isso é a prova que às vezes nós passamos na vida. Lutas. Que nós temos que abrir mão de coisas. Por amor a quem? A Deus. Amém, igreja? No versículo 15 agora. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse, olha só, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente
multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra. Amém, igreja? Porquanto obedeceste a minha voz. Diga glória a Deus. Glorifica o Senhor Jesus, o Deus de Abraão. Amém? Então tudo isso do céu bradou pela segunda vez e disse: jurei. Deus ficou tão maravilhado, tão glorificado com a atitude de Abraão, que ele disse: jurei, eu jurei por mim mesmo. Por que ele jurou por ele mesmo? Porque não tem outro maior por quem ele possa jurar. Quando a pessoa diz para alguém, ó, você lembra quando você era criança, você dizia: eu juro pela minha mãe que eu vou fazer isso. Quem fez muito isso aqui? Você lembra? Quando você fazia juramentos, o que você queria dizer com aquilo? Que você ia fazer, que aquilo era verdade. Não é isso? Sim ou não? É verdade o que eu estou dizendo. Não, eu juro pela minha mãe mortinha que eu não fiz isso. Quer dizer, ele queria dizer o seguinte: é verdade o que eu estou te falando. Eu não estou mentindo, eu juro pela minha mãe que eu não estou mentindo. Então Deus quis dizer o que? Abraão, eu juro por mim mesmo. Quer dizer, Abraão, o que eu estou te dizendo, eu vou fazer. Eu vou cumprir na sua vida. Amém? Eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te exaltar, eu vou fazer maravilhas na tua vida, porquanto obedeceste a minha voz. Então, a nossa vitória, o segredo da nossa vitória, igreja, da profecia, das palavras de Deus se cumprirem na nossa vida, qual é o segredo? A nossa obediência à voz de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus. Então, quando obedecemos a voz de Deus, então nós veremos tudo que Deus prometeu na nossa vida. Diga glória a Deus.